Vamos abrir Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos, capítulo de número 9, a partir do verso 10. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Verso 12. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou numa casa, impôs mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-lhe para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Quem não se lembra aí do James Bond, o agente 007? Só quem é das antigas, né? Ninguém vai levantar a mão, porque senão vai denunciar que está ficando velho. Era o chamado agente secreto, né? E a saga do personagem inglês, né, que começou lá em 1963, sucesso de bilheteria no mundo todo. A gente também tem, né, o Tom Cruise, o galã, né, do Agente Impossível, da série, que começa em 96 e tem até hoje, acho que 7 filmes da série. E, diferente, irmãos, do cinema, a nossa missão, ou a missão da igreja, não é uma missão impossível, né? E nós não somos agentes secretos. Pelo contrário, nós somos agentes de Deus. E a missão da igreja, irmãos, é uma missão possível, sim. Além de possível, nós já sabemos o final dessa missão. O final é vitorioso, pois no final dessa missão nós receberemos o prêmio que será entregue pelo dono da missão, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí no texto que nós lemos, nós temos a história de um agente de Deus em uma missão. O agente da Missio Dei, seu nome é Ananias. Um nome diferente. O seu nome significa protegido de Yahvé. Ele morava, irmãos, na Síria, onde nós tivemos a guerra. Neste país que sofreu 11 anos pela guerra, já no nosso tempo mais próximo, no regime do ditador Bashar al-Assad. E nesse país que foi atacado pela guerra, lá atrás, vizinho de Israel, no norte do país, estava esse homem. Provavelmente um judeu da dispersão que talvez tivesse que ter fugido de Jerusalém, ali no final de Atos capítulo 8, quando Estevão é morto. Diz que naquele dia levantou-se uma grande perseguição e muita gente foi disperso pelos países. E certamente, talvez, Ananias é um desses, que teve que fugir do seu país por causa da perseguição religiosa. E a história de Ananias, ela se cruza com a história de Saulo. Ou a história de Saulo se cruza com a história de Ananias. Você já sabe quem era Saulo, um perseguidor da igreja, sincero e convicto em suas crenças. Ele acreditava, Saulo, que estava fazendo o correto. E o que era correto na cabeça de Saulo? Perseguir, prender e até mandar matar aqueles que criam em Jesus Cristo. E ele recebeu documentos, recebeu autorização do governo religioso, eclesiástico da sua época, como se fosse o STF religioso da sua época. Ele recebe autorização do governo religioso para prender e matar crentes pelo país.
E agora Saulo recebe então essa autorização e ele vai para o norte do país, vai para a Síria, porque sabe que lá está cheio de crente. E aí então ele está indo para Damasco, e no caminho acontece o inesperado na vida de Saulo. Ele vê uma luz muito forte, mais resplandecente que o sol, e ele escuta uma voz daquele versículo famoso: Saulo, Saulo. Vamos lá de novo, o ensaio foi bom. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele diz, né? Quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. Saulo literalmente cai do cavalo ou do camelo, que era o tipo de condução da época. E ele está no caminho de Damasco. Os homens que estavam com Saulo até ouviram, mas ninguém viu nada. A luz que brilhou nos olhos de Saulo era tão forte, mas tão forte, que deixou ele cego. E agora diz que os homens tiveram que pegar ele pela mão, porque ele tateava, ele não via mais nada. E aí a voz diz para ele: olha, você vai entrar na cidade e lá dirão para você o que você deve fazer. Então Saulo agora está cego por 3 dias e ele entra na cidade. Saulo vai para a casa de um homem chamado Judas, que ninguém sabe absolutamente nada a respeito desse homem. Não é nem o Judas Iscariotes, porque já tinha morrido, já tinha suicidado, e nem o outro Judas que escreve a carta. A Bíblia não fala absolutamente nada sobre ele. E ele fica lá, e Deus envia Ananias ao encontro de Saulo. E a partir dessa história, irmãos, da igreja primitiva e da vida de Ananias, eu quero meditar nessa noite com a igreja sobre o seguinte tema: a missão da igreja. Está aqui no nosso tela, vamos repetir? Vamos lá, 1, 2, 3. A missão da igreja. Meus irmãos, para realizar a missão, a igreja precisa, em primeiro lugar, ser discipuladora. Para realizar a sua missão, a igreja precisa ser discipuladora. Olha comigo no verso 10, na parte A. Diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. A Bíblia nos diz, irmãos, em Atos 10, que Ananias era um discípulo. Perceba comigo que Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, ele recebe informações precisas de quem é Ananias. E Lucas descreve, então, Ananias como um discípulo. Se olharmos, por exemplo, para a figura de Judas, que está escrito aí no verso 11, nos diz o seguinte: o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada Direita. Se Judas fosse discípulo de Jesus, certamente 99% de chance de Lucas ter escrito Judas como um outro discípulo. Vá na casa de Judas, discípulo do Senhor, e lá vai aparecer um outro discípulo que é Ananias. Mas de Judas não fala nada. Mas aí ele vai dizer que há um tipo de distinção de predicado a respeito de Ananias. Então isso, irmãos, nos leva a crer que a descrição como discípulo para Ananias era de fato uma identificação de quem servia a Jesus. E aí, Deus precisa de alguém lá na Síria para cumprir os propósitos dele na vida de Saulo, e lá tem um discípulo, lá tem Ananias. Lá ele tem alguém que cumpre o seu chamado, ele tem alguém que cumpre a sua missão, e automaticamente a missão da igreja, a missão de Deus. É mais ou menos assim, irmãos. Você pede uma indicação na cidade. Estou precisando de um calheiro. Tem alguém para você indicar? Aí você fala, ih, rapaz, olha, tem fulano. Não, fulano não. Mas tem um. Tem um que eu vou indicar. Né? Eletricista. Precisando de um eletricista bom. Tem 2 aqui na igreja. E aí, ou então alguém pergunta assim, você tem algum conhecido lá em Campo Grande? Aí você fala, Campo Grande, rapaz. Olha, eu tenho um amigo lá em Campo Grande, gente boa, sério, honesto. Olha, eu vou falar com ele, que você precisar, pode contar com meu amigo lá, que esse, olha, é bacana.
Ou pode ser o contrário. Rapaz, eu até tenho uma pessoa lá, mas olha, essa pessoa é problema. Olha, melhor não, nem vou te passar o número, porque vai ser problema para você. E aí Deus então olha lá na Síria, precisa de alguém, quem é que está lá? Um discípulo de Jesus, é Ananias. E aí, irmãos, 3 coisas nós precisamos notar sobre o termo discípulo citado aqui nesse texto. Primeira coisa, discípulo não era uma designação para todos naquela época, mas apenas daqueles que realmente eram fiéis a Jesus. Se fosse assim, Judas teria sido chamado discípulo. E aí a pergunta para a gente, e hoje, será que nós podemos ser considerados discípulos de Jesus? Ou apenas simpatizantes dele? Ananias foi reconhecido como discípulo de Jesus, não apenas um simpatizante. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, nessa história, nessa parte de discípulo, se Deus precisar de você na cidade de Campo Verde, no seu trabalho, vizinhança, Ele pode contar com você? Deus vai cumprir um propósito nessa cidade. Aí agora é só brincadeira, tá? Só para você entender aqui a linguagem, tá? Vou tentar trazer essa linguagem para você entender. Não tem anjo do RH, tá? Mas vou falar isso só para você entender. Deus vai cumprir o propósito dele nessa cidade e pergunta para o anjo do RH. E aí, quem é que nós temos lá para cumprir nossa missão lá em Campo Verde? Aí o anjo do RH fala, tem o Jean. Aí ele fala, não. Ixi, isso aí é complicado, hein? Não, Deus, não, deixa. Esse é problema, larga a mão, esse aí não. Outro, pega outro, vamos precisar achar outro. Se citar o seu nome, o que será que vão falar de nós? De mim, de você? Deus sabia, irmãos, que lá em Damasco tinha um crente fiel. Deus sabia em quem ele poderia contar. E aqui em Campo Verde, ele pode contar comigo e com você? Será que ele pode contar com a gente? Ou não? Terceira coisa que a gente aprende sobre discipulado. Qual tipo de crente que a igreja primitiva produzia? Qual tipo de crente que a igreja primitiva produzia? Ela produzia discípulos. Na maioria das versões da Bíblia vai aparecer a palavra discípulo. Apenas na NTLH vai traduzir como seguidor de Jesus, que vai ser na mesma. Palavra grega, matetes, que significa literalmente um discípulo de Jesus. A pergunta agora que não quer calar para nós, irmãos. Que tipo de crente a igreja moderna está produzindo? Que tipo de crente a igreja moderna está produzindo? Quem é o povo considerado o povo de Deus? Quem são os discípulos do Senhor? Às vezes fico pensando, irmãos, que a gente pode estar fazendo um desfavor ao Evangelho. Em vez de pregarmos a palavra, em vez de pregarmos o evangelho, nós podemos estar fazendo justamente ao contrário e negando a palavra de salvação às pessoas. Meu finado pai sempre dizia um provérbio: nem tudo que reluz é ouro. Eu desconfio, irmãos, de lugares onde todo domingo o anjo está descendo lá. Eu desconfio. Ah, o senhor é muito cético, pastor. O senhor é incrédulo demais. Irmãos, lugar que todo domingo o anjo está lá. Meu Deus, mas o anjo nunca veio para mim, irmãos. Eu fico assim, né? Abobado. Né? O anjo está descendo, está subindo. Todo domingo eu falo, meu Deus, só não desce aqui. Mas tem alguma coisa errada? Está chovendo milagres. Eu desconfio do produto final. Que tipo de crente a igreja moderna está produzindo? A igreja primitiva, quando falou assim, nós precisamos de um crente lá na Síria, tem um discípulo lá. Um homem de Deus, tem um homem sério.
uma pessoa honesta, uma pessoa de Deus, pode contar com ele. E se nós, irmãos, quisermos discípulos, precisamos pregar a palavra, precisamos fazer discípulos, precisamos falar-lhes a verdade, precisamos pregar a cruz. Para realizar a sua missão, a igreja precisa ser discipuladora. Se nós não ensinarmos a palavra, as pessoas não vão entender a palavra, não vão conhecer a palavra. E a primeira coisa que nós aprendemos nessa história é que a igreja precisa ser discipuladora. Segunda coisa que nós aprendemos é, para realizar a sua missão, a igreja precisa se dispor. Verso 10, na parte B, diz assim: o Senhor chamou numa visão Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Lá em Damasco, como já tinha falado, há um discípulo chamado Ananias, e quando Deus vai cumprir o seu propósito na vida de Saulo, tem alguém lá naquele país, lá na Síria, lá na cidade. Então o Senhor aparece numa visão a Ananias, e imediatamente ele responde sem titubear, sem duvidar, sem toscanejar. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. O Senhor apareceu para ele, opa, eis-me aqui. A atitude de Ananias lembra a atitude de Isaías, lá no capítulo 6, verso 8. E Deus diz: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? O que é que Isaías diz? Eis-me aqui, envia-me a mim. E na hora, imediato. Ananias ouve a voz do Senhor. Como a maioria que sabe, eu tinha 2 irmãs mais velhas. Daí quando meu pai e minha mãe me chamavam para fazer alguma coisa, para fazer algum serviço, sabe qual que era a tática? Crianças não aprendam, tá? Por favor, isso é coisa do velho homem. Sabe qual que era a tática? Fazia que não estava ouvindo. Fazia que não estava ouvindo, por quê? Caía chamar os outros. Aí davam um desconfiado lá. Fulano, crianças. Aí davam um desconfiado, aí chamava o outro. Aí o compromisso ia cair em quem? Nas costas de outro. Claro que era só na minha casa. Ou para cumprir a missão dele, e a gente faz que não está ouvindo. Graças a Deus, irmãos, não acontece aqui na Renovado. Eu fico tão feliz por isso. Deus está chamando você, aí você... Chamou? Não, falou Odair, chamou Odair. Não, falou Valdir, chamou eu não. Aí Deus chama Jean. Aí eu, oi? Não é comigo não. Deve ser que você, Júlio, acho que chamou você. Será que isso já aconteceu na sua vida? Já aconteceu na minha. E acontece hoje também. Será que isso está acontecendo na sua vida hoje? Deus falando com você, Deus batendo na tecla, Deus lá está falando, aí você... Não é nem que você... Não, está falando comigo não. É mais ou menos aquele culto que você vai, aí alguém fala assim: ei rapaz, essa palavra é para o fulano, que nem veio na igreja. Eu não entendo isso. Se ele tivesse aqui. Ué, se ele não veio, não era para ele, era para você que veio, né? Se ele tivesse aqui hoje, agora. Não, é para você. Por que Deus só está falando com quem não veio no culto? A gente não vai falar? E aí, irmãos, alguém fala para você, ouviu Deus te chamando, ou Deus está te chamando, e aí ele fala: não foi eu não, chamou outro. Tem tanta gente, irmãos, com dons, com talento, com preciosidades escondidas, que podem ser bênção na mão de Deus, mas não querem se dispor. Deus falou: Ananias, ele, eis-me aqui. O que é? O que está precisando, Senhor? Para realizar a sua missão, irmãos, a igreja
precisa se dispor. E quem é a igreja? Somos nós. Se dispor a ajudar com seus recursos. Meu desejo, irmãos, é a gente poder ajudar mais. Mas o que nós podemos, nós estamos ajudando. O conselho da igreja, o tesoureiro sabe quantos pedidos eu levo para a gente ajudar pessoas. E graças a Deus, mesmo se a gente não consegue tudo, irmãos, pelo menos uma parte a gente ajuda. Semanalmente. Nós precisamos nos dispor. A igreja precisa dispor do seu tempo. Ah, pastor, domingo é o dia de eu descansar. De todo mundo. É ou não é? Só o seu que é de descansar. Só você está cansado domingo, ô coitado. Né? Só você precisa descansar. Todo mundo. A igreja precisa dispor do teu tempo para fazer a obra de Deus, para cumprir a missão de tempo, leva tempo, gasta tempo, e nós precisamos de disposição para servir. A igreja precisa se dispor para enviar. Se a gente não pode ir, irmãos, precisamos cuidar dos que foram. Ah, eu não tenho chamado para missão, não tenho chamado para nada disso. Então, ajuda quem foi. Abençoa quem foi, ora por quem foi. Procure saber quem são os nossos missionários. Procure ajudar em oração, em contato. Os contatos missionários que eu tenho, quando chega o dia do aniversário, eu coloco lá no nosso grupo de missões. Hoje é aniversário de fulano. Gente que talvez aqui ninguém nunca viu na vida. Mas eu falo, manda uma mensagem para ele lá, manda parabéns e diz que você está orando pela vida dele. Coisa simples, não gasta nada. A gente precisa, irmãos, cuidar daqueles que estão cuidando. Não é isso o Ministério Abac aqui na igreja? Não é todo esse carinho que a gente tem? A gente tem o pastor Esdras, que é parceiro aqui, nós somos parceiro dele. O pastor Jackson Luz, que está lá em Arco Verde, no Pernambuco, onde nós estamos fazendo essa costelada para levantar a igreja lá num bairro pobre, lá da cidade de Arco Verde. Outros aí espalhados. E nós precisamos, a igreja precisa cuidar daqueles que foram. E aí uma frase famosa que diz: missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com a mão dos que contribuem. Para realizar a sua missão, a igreja precisa se dispor. Está disposto? Você está disponível? Ou Deus está falando contigo e você está... Não, isso aí acho que foi para o Renato aquela palavra, não é para mim não, pastor. Lá foi todinho para ele. O que é que Deus está falando contigo? Terceira coisa que nós aprendemos sobre essa história, a missão da igreja. Para realizar a missão, a igreja precisa confiar nos desígnios de Deus. Para realizar sua missão, a igreja precisa confiar nos desígnios de Deus. Olha agora do verso 11 ao verso 16. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, pergunte para um homem de nome Tarso, chamado Saulo, ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos sobre ele para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis perante o povo de Israel. Verso 16, mostrarei a ele quanto deve sofrer por o meu nome. Até o momento que vimos aqui, Ananias, como modelo da missão da igreja, ele é um discípulo e ele é um homem disposto. Mas, como perfeito foi só Jesus, o dono da missão, mas a gente também tem uma dificuldade com Ananias. Embora é discípulo, crente, viu Jesus em visão, tudo isso, mas não deixa de ter sua dificuldade. Ananias, discípulo do Senhor, é chamado então por Deus para uma missão.
que não era uma missão impossível. Ananias deve ir numa rua, o nome da rua, direita, na casa de um homem chamado Judas, para perguntar por um homem chamado Saulo. De onde que é esse Saulo? De Tarso. Deus faltou dar a localização do GPS, porque tudo ele deu. A rua é direita, chega lá, procura a casa de um homem chamado Judas, e na casa de Judas vai ter um cara chamado Saulo. E não é qualquer Saulo, é um Saulo de Tarso. Tudo certinho, irmãos, para não ter erro, para não ter dúvida. De imediato, a gente percebe como Deus é específico. E Deus não é um Deus de confusão. Deus chama Ananias pelo nome, não chamou o outro. Ananias não poderia ser confundido. Primeiro, porque, gente, Ananias, né? Quantos Ananias você conhece? Fora da Bíblia. Ninguém conhece? Então o nome não tinha como errar, Ananias. Ele respondeu, opa, então é você mesmo. Chamou ele de modo claro. Deus dá um endereço exato, específico, o nome do dono da casa, o nome do cara que ele deveria procurar, tudo sem erro. Não tinha como Ananias errar. Então esse é o endereço, essa é a casa, o dono é Judas, o hóspede é Saulo, e para não ter erro, o nome da cidade é Tarso. Se Deus não errou, como Deus não erra, então é isso mesmo. Ananias não está confundindo. Deus não confundiu, Deus não errou. Essa é a casa, essa é a rua, esse homem. E quando então Ananias ouve então, Saulo de Tarso, aí ele fala, Ananias, Senhor, aí o que Ananias fala? Tenho ouvido um monte de coisa a respeito desse homem. Quando ele ouviu, quem é? DJ Sombra. Senhor, eu tenho ouvido muita coisa desse cara. Quem que é esse cara? Ricardo Barcelos. Isso, não, o senhor está por fora. Tem ouvido tanta coisa. Quem que é o cara? Jean da Fiorino. Vixe, não tem salvação. Olha, larga a mão, né? E esquece. Esse aí não tem jeito. Aí Ananias falou, olha, já ouvi muita coisa desse cara, desse homem, a respeito de todo o mal que ele está fazendo aos teus santos de Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização do chefe, do sacerdote, para prender todo mundo que está buscando o Senhor. Ananias então diz para Deus, mais ou menos como a gente dissesse hoje, esse cara aí não tem salvação não. Esse é problema, hein? Esse cara é sem futuro. O homem sem futuro, não tem conserto, Senhor. Quantos de nós, irmãos, se não tivesse alguém insistido na nossa vida, nós não teríamos conseguido? Quantos de nós que precisou de Deus colocar alguém na nossa vida para dar um empurrãozinho? Quantos de nós talvez não ouvimos palavras como essa? Isso aí é complicado, hein? Isso aí é complicado. Já ouvi muita coisa a respeito dessa pessoa. Ixi, ali é problema, hein? E nós imaginamos, irmãos, erroneamente, que Deus só salva bonzinho. Aí Jesus fala em Marcos capítulo 2,16. Quanto aos mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos ao arrependimento, mas os pecadores. Você chega lá no hospital, aí o médico pergunta, o que você tem? Nada. Está sentindo alguma coisa? Não. Mas vai fazer o que aqui? Nada, estou bonzinho. Você acha que o médico vai ficar ali batendo papo com ele? Poxa, moço, então vai embora. O hospital é lugar para quem?
está doente. E nós precisamos entender isso. Nós achamos que Deus não salva o atribulado, o complicado, o difícil. Nós achamos que Deus não salva esse tipo de gente. E, irmãos, vou falar para vocês, e parece que é desse tipo de gente que Deus gosta. Aquele que você acha que é difícil. Aquele que você acha que não tem solução. Aquele que você acha que é complicado. Aquele que você acha que não tem mudança de vida. O apóstolo Paulo vai escrever na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, vai dizer que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então nosso papel é continuar orando, nosso papel é continuar pregando, e o resto, irmãos, o resto é com o Senhor. Jesus inaugura o paraíso como ladrão. E nós muitas vezes queremos mandar para lá apenas gente boa, só bonzinho. É bom, gente, você lidar com gente boazinha. Com gente fácil, com gente simples. É bom, é gostoso. Mas vez por outra Deus vai colocar uns problemáticos na sua vida. Para que você veja o quanto Deus pode fazer, como Deus é poderoso. Ananias, irmãos, nem sabia que estava sendo usado para curar a vida do maior apóstolo da história. Ananias não fazia ideia quem estava ali na sala daquele homem chamado Judas. Do homem que escreveu 1/3 do Novo Testamento. Do homem que, para mim, depois de Jesus, é o maior que existiu. Já imaginou o que Deus pode fazer através daqueles que você foi canal de bênção? Já imaginou alguém que um dia você orou por ele? Você deu uma palavra, você ajudou, você estendeu a mão, e essa pessoa hoje, ela dá alegria para a sua vida. A gente nunca sabe, irmãos, o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. A gente olha para essas crianças e adolescentes, a gente não faz ideia do que Deus pode fazer na vida deles. Assim como a gente não faz ideia do que Deus pode fazer na vida de cada um que está aqui nessa noite. Então, se Deus quer usar você, confia nos desígnios dele, deixa que Deus faça como ele quer. E aí, irmãos, para a gente não dar uma paulada em Ananias, para ele não sair ruim da história, nós vamos pensar agora, tentar pensar com a cabeça de Ananias, né? Primeiro, Ananias agiu com cautela. Quem é que está chegando aí? Opa, peraí, vamos tomar cuidado. Talvez pode ter sido cautela. Segundo, né? Ananias talvez não tinha outras informações. Só Deus sabia quem estava ali. Deus sabia que o Saulo ali ia ser o Paulo. Deus sabia. Ananias não sabia. Ananias estava vendo como vê o homem. Então, a gente não pode de todo falar assim, ele desqualificou. Não, ele não sabia, talvez era cautela. Talvez a gente tivesse também essa cautela. Mas o interessante é assim que Deus fala com Ananias, Ananias não revida, não retruca, Ananias obedece. E aí, então, independente de como Ananias agiu, Deus diz o seguinte para ele. Mas, verso 15 agora. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios, os reis, o povo de Israel, e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Talvez para Ananias, Saulo significava perigo. Mas para Jesus, Saulo significava um canal de bênção. Talvez você já não significou muita coisa para muita gente, né? Mas aí Deus vem e reestrutura a nossa história e nos dá um novo significado de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe quem é quem, irmãos. Deus sabe quem Ele quer salvar. Então Ananias deveria confiar na soberania divina. Ananias deveria confiar nos desígnios de Deus. Então seja um canal de bênção, irmãos, na vida das pessoas. Você nunca sabe o que eles poderão se tornar.
Você nunca sabe o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Então seja canal de bênção na vida dele. Para realizar sua missão, a igreja precisa confiar nos desígnios de Deus. Para finalizar, irmãos, a missão da igreja, para realizar a sua missão, a igreja precisa estar preparada. Verso 17 ao 19 diz assim: Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu nos olhos de Saulo e passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. Depois da conversa teológica entre Jesus e Ananias, agora Ananias vai agir. Note que na conversa, Ananias ainda não tinha ido na casa de Judas. É provável que ele morasse perto. Mas aí depois do parecer de Jesus, não, fica tranquilo. Esse cara aí, complicado, perigoso, confuso. Esse cara aí é um vaso escolhido. Ananias olha para Jesus, é mesmo? Rapaz, então, que bênção. Né? Mais um vaso escolhido aí para a nossa equipe. E aí, ele agora entra na casa. Outra coisa a notar, irmãos, é que o perseguidor da igreja, aquele que representava perigo, agora estava orando. O cara que mandava prender, mandava açoitar, mandava matar. O texto diz lá no final do verso 11, Jesus falou assim, olha, entra lá na casa de Judas que ele está orando. Gente, a conversão, quando ela acontece genuinamente no coração do homem, o homem quer buscar a Jesus, ele não quer outra coisa. Paulo tem um encontro real com Jesus e ele quer agora orar. E a Bíblia diz que ele esteve 3 dias sem comer. O homem está orando, está jejuando, está buscando Jesus. Quem tem sede e fome de Jesus, busca nele. Louvado seja o nome do Senhor. E aí diz que ele está orando e o próprio apóstolo Paulo, que viu Jesus lá atrás, tem outra visão. Olha como Deus faz. Diz que numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar, impor as mãos sobre ele para que voltasse a ver. Olha como que Deus faz as coisas. A sincronia de Deus é perfeita. Deus mostra para Paulo e avisa Ananias. Ananias, esse cara é perigoso. Não, ele é um vaso. Deus confirma com Ananias, Ananias vai, não tem medo, não tem perigo para ninguém. Perceba que Ananias não vai ficar confuso, porque ele sabe quem é a pessoa correta. E Saulo aqui também não vai ficar confuso, porque ele sabe que o nome do cara que vai aparecer é Ananias. Está tudo, irmãos, programado, planejado, preparado por Deus para a minha e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, então, a sua soberania e poder, ele mostra. E mostra também para Ananias. Quando Ananias chega, Saulo não fica receoso, não fica com medo, não fica assustado. Ele apenas aguarda o que Deus vai realizar. Agora, olha a mudança de postura daqueles que ouvem e descansam na soberania divina. Daqueles que descansam nos desígnios de Deus. Agora no verso 13, lá no verso 13, Ananias se refere a Saulo como esse homem. Senhor, quanto ouvi desse homem, quanto ouvi desse cara. Aí agora, olha comigo no verso 17. Ele chega diante de Saulo e diz o quê? Irmão Saulo. Isso ali na parte de baixo. Vamos lá, 1, 2, 3. Irmão Saulo. Agora ele chama de irmão, irmãos. Só o evangelho pode conciliar perseguidor e perseguido. Louvado seja o nome do Senhor. Há pouco tempo antes dele falar com Jesus, Saulo era uma ameaça, esse homem. Agora ele se dirige a Saulo como irmão Saulo. E ele diz então para ele, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha.
e enviou-me para que você volte a ver, seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, como escamas, caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, e levantando-se foi batizado, e depois comer recuperou as forças. Só no Evangelho faz as pessoas viverem em paz. Só o Evangelho transforma a vida do mais vil pecador, irmãos. Ananias é usado para realizar um milagre na vida de Saulo. Ele diz: enviou-me para que você possa ver, para que você seja cheio do Espírito Santo. Milagre acontece imediatamente. Após o milagre, ele levanta, e eu imagino que Saulo não tem outra alternativa a não ser dizer: eu quero ser batizado. Saulo percebe que o que aconteceu na vida dele foi tão poderoso, que ele não consegue ver outra alternativa a não ser se render totalmente a Deus. E ele diz: eu quero ser batizado, embora o texto não diga. Ele levantou e foi batizado. Para que serve o pneu de estepe? O pneu de estepe serve para ser usado quando necessário. Furou um lá, o estepe está lá para isso. Mas para o estepe ser usado, ele precisa estar o quê? Precisa estar o quê? Cheio. Se não estiver cheio, furou o pneu. Ah, beleza, vamos pegar o estepe. Quando você abre lá, nossa, o estepe está vazio. Para a gente ser usado por Deus, irmãos, a gente precisa estar cheio. Paulo agora está sendo cheio do Espírito Santo. Ele agora está preparado, está cheio de Deus para fazer aquilo que Deus está chamando ele para fazer. Então esteja preparado a tempo e fora de tempo. Gostaria de chamar o Ministério Louvor. Para realizar a sua missão, a igreja precisa estar preparada. Então qual é a missão da igreja que inclui você nessa noite? Qual é a missão que você faz parte? Qual é a missão pela qual Deus está te chamando? A primeira missão que nós aprendemos nessa história é que a igreja precisa ser discipuladora. Pregar a palavra, viver a palavra, conhecer a palavra, viver a palavra. Precisamos conhecer da palavra de Deus, ser uma igreja que forma discípulos e não apenas simpatizantes da palavra e do Evangelho. Para realizar sua missão, a igreja precisa se dispor. Será que nós estamos dispostos? Até quanto, até onde, até quando você está disponível? Ou tem disponibilidade para servir ao Senhor? Para realizar a sua missão, a igreja precisa confiar nos desígnios de Deus. É Ele que faz, como quer, onde quer, na hora que quer. É Ele que é o Senhor, é Ele que é soberano. E nós somos seus servos. Um dia alguém te ajudou, um dia alguém pregou para você, um dia alguém levou a semente para você. Então agora é a sua vez de ser essa pessoa que vai estar preparada para ser usado pelo Senhor.